Muito bem, pessoal, vídeo correção do 25º simulado. Espero que vocês tenham feito um bom simulado. Fiz aí algumas questões de lei orgânica, regimento interno, hierarquia das normas. Vamos ver aí essa rápida correção, né? Esperemos que seja rápida. Às vezes é um pouco mais demorada, às vezes é um pouco mais rápida. Gente, a primeira questão, a questão da FCC 2018, mole, tá? Mais uma vez, gente, não sei quantas questões de constitucional vão cair, umas 5, 4. Agora, se os artigos 22 e 24, né, que são aqueles das competências legislativas da União e da União com os estados e o Distrito Federal, se eles não caírem em sua prova, olha, eu vou te confessar que eles têm grandíssima chance, tá, de ser uma das questões de constitucional que vai cair, na verdade, do artigo 21 ao artigo 24 da Constituição. Muito cuidado, gente, para esse concurso da Câmara Legislativa. E aí, a alternativa correta é a letra D. Compete privativamente à União legislar sobre comércio interestadual, até por aquele princípio da predominância do interesse. Eu sempre peço para que você lembre a ideia de que aquilo que você estudou e não só memorizou, mas entendeu que tem uma conotação que extrapola os interesses de um único Estado, aquilo é uma legislação federal. E, óbvio, comércio interestadual estaria a resposta correta, até pela própria nomenclatura, né, até pelo próprio prefixo, né, do interestadual, da própria palavra. Então, primeira questão, gabarito correto, mole, com os artigos 22 e 24 da Constituição. Questão 2, gente, de acordo com as normas constitucionais que dispõem sobre a liberdade do indivíduo, é juridicamente admissível. Então, gente, aqui, de novo, literalidade do artigo 5º da Constituição. É claro que pode cair uma doutrina, é claro que pode cair um caso concreto para você pensar e raciocinar se é o princípio da isonomia, se é o princípio da proibição, do retrocesso social, se é o princípio do devido processo legal, do juiz natural que está sendo pedido na questão. E algumas questões podem cobrar jurisprudência, né? É possível, um pouco de doutrina também é o caso, mas se você não souber a literalidade, gente, da Constituição, você vai mandar muito mal, e eu vou mostrar isso para você aqui, tá? Várias vezes, que é com a literalidade da Constituição, gente, que você, no mínimo, você tem que se segurar. Se cair uma jurisprudência mais pesada, não sei se quem está na boca do concurso vai acertar aquilo ali. Agora, letra da Constituição, se você não sabe, você está se colocando realmente atrás e colocando sua aprovação realmente em risco. Não estou dizendo que só vai cair a letra da Constituição, mas que se você não souber ipsis literis, não é memorizar a letra, mas entender todos os aspectos de cada literalidade, gente. Por exemplo, né, a imunidade dos parlamentares, ela subsiste durante o estado de sítio, não é o estado de defesa, está lá no artigo 61 da Lei Orgânica. E ela só pode ser suspensa por um quórum de quantos membros da Câmara Legislativa, gente. É a mesma coisa que está na Constituição Federal. Você tem que entender que é um caso grave. Suspender as imunidades parlamentares é 2/3. E não é em caso de estado de defesa, é estado de sítio. E não é só isso, é para atos que sejam praticados fora da Casa Legislativa e que sejam incompatíveis com o estado de sítio. Então, cada detalhe desse pode ser a diferença entre a letra B de bola e a letra D de dado. Não basta você quase saber a letra da Constituição, gente. Se você entender que a imunidade pode ser suspensa em estado de sítio por uma votação, né, um ato normativo aprovado pela Câmara Legislativa, no caso, né, da Câmara Legislativa, aprovado por 2/3. Mas aí tem lá um detalhe, apenas para atos que sejam praticados fora do recinto parlamentar. Esse detalhe eu não lembrava, eu só lembrei dos 2/3 e só lembrei que era estado de sítio. Se deu mal. Aí vai ficar entre a letra B de bola e a letra D de dado e vai colocar a sua aprovação em risco. Por quê? Porque não estudou a literalidade da Constituição com o afinco e com a seriedade e o compromisso que vocês têm que ter. Tá certo? Com a literalidade da Constituição. O que não impede que caia uma doutrina básica, o que não impede que caia uma jurisprudência. Mas você errar uma questão sobre a literalidade da Constituição, gente, que está ali à disposição de todo mundo, é só pegar a Constituição na internet, você se deu muito mal. Então, por favor, a literalidade, gente, e é a jurisprudência básica, a doutrina básica. E aí
mais uma vez, eu não vou me cansar de repetir isso. Não fica desesperado. Ah, Léo, mas é porque eu fico sem saber se o cara, na verdade, tem uma contradição na lei orgânica entre um dispositivo e outro, qual é o que prevalece, mas tem essa exceção também. Gente, joga fácil. Letra da Constituição, letra da lei orgânica, letra do regimento e jurisprudência básica. O examinador não vai ficar te colocando numa sinuca de bico. Agora, você fica tão preocupado em querer saber todos os meandros e todas as incompatibilidades e não faz o dever de casa, que é estudar a literalidade do artigo 21, 22, 23 e 24 da Constituição Federal. O mais importante de tudo é essa literalidade. Se ligue, tá? Questão 2. De acordo com as normas constitucionais que dispõem sobre a liberdade do indivíduo, a concessão de mandado de segurança, gente, para a liberdade de locomoção, a gente viu na videoaula, mandado de segurança é direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Então, efetivamente, a liberdade de locomoção é habeas corpus, não é mandado de segurança, não pode ser mandado de segurança, porque o mandado de segurança tem esse caráter subsidiário, tá? Só se impetra um mandado de segurança diante de um direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus, que é a liberdade de locomoção, e o habeas data, que é a informação pessoal constante de um banco de dados público ou de caráter público. E aí, você estudou comigo o habeas data, estudou o habeas corpus e viu que a letra A está errada. A letra B, o ato da autoridade judicial que informa ao preso que serão considerados verdadeiros os atos pelos quais ele é acusado, caso se negue a responder as perguntas, gente, tá? Pelo amor de Deus, as perguntas do juiz não pode, gente. A gente viu lá no artigo 5º, inciso 63, que o acusado, né, o investigado, ele tem que ter o direito ao silêncio. E este direito significa que, se ele se mantiver em silêncio, se ele não responder as perguntas, ou até se ele responder, existe uma parte da doutrina, e isso pode cair em prova, que você tem até o direito de mentir. Não é que você tem o direito de caluniar alguém. Não é que você tem o direito de ferir a honra de qualquer pessoa. Mas você pode, para não se incriminar, você pode deturpar a verdade. Você pode mentir. Não, excelência, não fui eu. Quer dizer que se você fizer isso, você comete um crime de falso testemunho? Claro que não, gente. Você pode ficar calado ou pode dizer, excelência, pelo amor de Deus, é claro que não fui eu. Eu estava nessa hora na casa de minha mãe, de minha querida mãe. Que ela estava dormindo, não é que ela vai poder testemunhar a meu favor, mas eu estava na casa dela. Você pode estar mentindo? Isso vai te trazer alguma consequência jurídica? Nenhuma. O que pode acontecer é você ser acusado, é você ser condenado. Então, o que eu quero te dizer é que pelo direito ao silêncio, é só você encaixar, gente, que isso não se amolda ao direito ao silêncio. Inclusive, a jurisprudência dos tribunais superiores entende que se o delegado de polícia ou o juiz, na hora que tem lá o interrogatório, e o indivíduo está lá sentado, e o juiz ou o delegado de polícia, né, na delegacia ou já no processo criminal, não informa ao acusado que ele tem o direito de ficar em silêncio, o senhor está sendo alertado que tem o direito de ficar em silêncio. Mas, se quiser falar, o senhor pode falar, porque isso pode ser, né, nas atenuantes ou na dosimetria da pena, isso pode configurar uma diminuição da pena, ou se for o caso de uma delação premiada, por aí vai. Mas ele tem que ter a ciência do direito ao silêncio. E se não houver esta cientificação, o interrogatório é nulo. Se ele não foi cientificado e isso constar do ato do interrogatório, é nulo. Mas isso já é outra jurisprudência. O que eu estou te falando é que é óbvio que se ele ficar calado, isso não vai ser interpretado contra o acusado que exerceu um direito constitucional. Letra B, absurda. A letra C, a sentença penal que condene o réu à pena privativa de trabalhos forçados. Gente, pessoal, artigo 47, a linha C, proíbe trabalhos forçados, penas cruéis, trabalhos forçados, pena perpétua, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, é a literalidade da Constituição. Léo, mas eu já ouvi dizer que na lei de execução penal, quem trabalha em regime prisional fechado, é possível, né, no regime prisional, você ser obrigado a trabalhar, você ter um trabalho ali dentro, e dentro do regime prisional, você ser ali obrigado a trabalhar em algum lugar, porque você tem que se ressocializar. Isto não é trabalhos forçados, gente. A letra da Constituição proíbe trabalhos forçados. Qual é a diferença entre essa situação que eu imaginei, Léo, e a letra da Constituição que foi reproduzida no item?
A diferença que eu expliquei na videoaula é a seguinte, pessoal. Trabalhos forçados seria aquele que não dignifica o homem. Seria fazer você carregar uma pedra de um lugar para o outro. Né? Ou aquela que o sujeito não tem a menor afinidade, ele não está ressocializando ele. É claro que o trabalho que vai ser obrigatório, trabalho obrigatório no regime prisional fechado, não tem nada a ver com trabalhos forçados, pela doutrina não tem. Mas Léo, mas eu não sabia de toda essa doutrina. Se você assistiu minha videoaula, você sabia. E mais, se você minimamente pegou e jogou fácil, letra da Constituição, é vedado trabalhos forçados, e aqui caiu a palavrinha mágica, trabalhos forçados, caia fora da letra C. A letra D, a sentença penal que aplica a lei, editada posteriormente ao cometimento do crime, que aumenta a pena prevista na lei vigente à data do crime. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem no artigo 5º, inciso 40, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a ideia é a de que a lei penal benéfica, qualquer lei, né, que seja abolicio criminis, que venha a abolir o crime, ou que venha a melhorar a situação do indivíduo, ela pode retroagir. É a literalidade do inciso 40, gente. Agora, a lei penal mais gravosa, aquela que traz um aumento de pena, que cria um crime novo, ela não pode ser aplicada retroativamente para uma conduta que aconteceu antes da vigência da lei, gente. É apenas encaixar a literalidade da Constituição nessa letra D, que também está errada, e a letra E está facílima. A prisão do indivíduo sem ordem de juiz em razão de flagrante delito. É claro que em razão de flagrante delito não precisa de ordem judicial fundamentada, né, dizendo por que é que vai prender o indivíduo. O artigo 5º, inciso 61, vai trazer a ideia de que ou você tem a prisão por flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada de juiz competente. Acabou. Situação de flagrante permite a prisão. Tá certo? Então, a letra E é a correta. Questão 3, pessoal. João, estrangeiro, praticou um crime doloso contra a vida e foi julgado por um tribunal do júri aqui no Brasil. Tá certo? Paralelamente, ele foi condenado em seu país de origem, e aí veja que aqui é uma doutrina básica. E aí a gente explicou isso na videoaula. Por manifestar-se publicamente em contrário à política praticada pelo governo, o que lá é considerado crime. Nesse caso, em razão dessa condenação, a justiça estrangeira, porque ele foi condenado lá fora também por esse crime, eles requereram a extradição ao Brasil. Considerando essa situação à luz da Constituição, o tribunal do júri é a letra D, pessoal. Poderia ter julgado João, mas a extradição não poderia ter sido deferida, em razão da natureza do crime pelo qual João foi condenado em seu país de origem. Pessoal, de novo, eu não me lembro de ter falado nas nossas videoaulas exatamente que estrangeiro pode ser punido por um crime doloso contra a vida no tribunal do júri. Mas a ideia é a seguinte, gente. Deixa eu até ver o que é que diz aqui. João, estrangeiro, residente no Brasil há mais de 10 anos. Pessoal, a questão foi a mais fácil possível. O que é que diz o artigo 5º caput? O direito brasileiro se aplica aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Era para não ter discussão de extraterritorialidade da lei, artigo 7º do Código Penal. Você não tinha que saber nada disso você tinha que saber. Basta você saber que o direito brasileiro se aplica, até porque o artigo 5º é direitos e deveres, o direito brasileiro se aplica a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, apesar de que um turista que chegue no Brasil e pratique um crime, ele não é residente no Brasil, ele está aqui por uma semana. Ele pratica um crime doloso contra a vida, ele poderia também ser condenado pelo tribunal do júri e aqui ser punido. Mas para evitar qualquer discussão de direito estrangeiro, era uma situação de um indivíduo estrangeiro que morava no Brasil. Então, entra na regra do artigo 5º caput, e eu estou dizendo que entraria, inclusive, se não fosse residente no Brasil, tá? Porque aí poderia ter uma discussão de extraterritorialidade, mas não é o caso, tá? E uma prova de constitucional, gente, não te colocaria diante de uma situação de extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal. Isso não precisaria ser dito, tá certo? Isso não precisaria ser, isso não estaria em jogo. Nunca vi uma questão de direito constitucional
tá? Básica, não da parte de direito penal. E aí, numa prova de policial, a parte de direito penal, cobrando um pouco de constitucional, você poderia discutir, mas para uma prova de direito constitucional, o sujeito está no Brasil, gente, ele é um turista que está no Carnaval de Salvador, pulando a pipoca do chiclete com banana, na época que vestia o chiclete com banana. Meu irmão, ele senta a madeira em numa briga lá, o cara bate a cabeça no meio-fio, né, num paralelepípedo, começa a sangrar, traumatismo craniano, o indivíduo morre. É possível ele ser condenado por um tribunal do júri no Brasil, ainda que seja turista, tá certo? Agora, porque depende, se a outra pessoa também era estrangeiro, aí pode ser que isso envolva uma questão mais internacional, mas não coloque todas as caraminholas na cabeça. O indivíduo morava no Brasil, ele poderia responder por um tribunal do júri, o tribunal do júri poderia condená-lo. Agora, o artigo 5º, inciso 52, diz que a extradição, ela pode acontecer, tá? De estrangeiros, de brasileiros naturalizados por crimes praticados antes, é o artigo 5º, inciso 51, né? Agora, estrangeiro não será extraditado por crime de opinião, gente. E aí basta você fazer o encaixe, de novo, gente, quadrado no quadrado, triângulo no triângulo, bola na bola, joga fácil. Aqui está dizendo que ele foi condenado por manifestar-se publicamente contrário à política praticada pelo governo. Do tipo, eu sou contra a política de venda da Eletrobras pelo atual governo federal. Pronto. Foi condenado criminalmente por causa disso. Ele falou isso, ele se manifestou publicamente em contrário à política praticada pelo governo. E isso é um crime. Se isso não é um crime de opinião, gente, o item está muito claro. E a gente falou isso na videoaula. Crime de opinião é aquele que você simplesmente manifesta uma posição contrária ao governo, ou à religião principal, ou a religião, sei lá, uma das principais religiões do país, que pode ter aí você pode sofrer alguma represália, talvez, por causa disso, principalmente se for um país teocrático, né? Não for um país leigo, laico, como o Brasil, que não adota uma religião oficial. Então, você critica uma religião, critica o governo, critica algo no seu direito de manifestação, isso é que é crime de opinião. E aí, a letra D, ele não poderia ser extraditado por crime de opinião. É para você entender que muitas vezes uma questão de concurso é simplesmente para você encaixar aquela moldura da Constituição, tá, naquela... porque não foi usada a palavra aqui, crime de opinião. Mas foi colocado numa situação que nitidamente, que claramente encaixava na situação do crime de opinião, até pelo que a gente falou na videoaula. Então, questão 3, letra D. Questão 4, pessoal, sobre a hierarquia das leis no ordenamento jurídico nacional. Assinale a resposta correta. É a letra C. Os tratados internacionais que não sejam de direitos humanos, eles são internalizados no direito brasileiro com força de lei. Né? Quais são as normas jurídicas que têm força de lei? Lei ordinária, lei complementar, no ordenamento jurídico nacional, à luz da jurisprudência do Supremo, gente. Decreto legislativo, resolução da Câmara ou do Senado, medida provisória, todos esses atos, a gente estudou na nossa videoaula, estão em pé de igualdade na hierarquia jurídica do ordenamento jurídico nacional. E aí o que é que acontece? Diante dessa situação, gente, o tratado internacional que não é de direitos humanos, ele entra no Brasil com força de lei e ele equivale a uma lei ordinária. Daí que a jurisprudência do Supremo entende, a gente comentou isso na videoaula, que um tratado internacional que não seja de direitos humanos, ele não pode tratar de um assunto que a Constituição Federal reserve à lei complementar, porque lei ordinária não pode tratar de assunto de lei complementar. E o tratado internacional equipara-se a uma lei ordinária, mas tem força de lei, porque não existe hierarquia jurídica entre lei ordinária e lei complementar, à luz da jurisprudência do Supremo e à luz da doutrina sobre o ordenamento jurídico nacional. Então, a letra D de dado, qual é a letra? A letra C de casa não tem nenhum problema. Agora, dizer na letra A que os tratados internacionais de direitos humanos, que entram por aquele procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que a gente tanto estudou na videoaula,
eles são equivalentes às emendas constitucionais, mas hierarquicamente inferiores às normas constitucionais originárias. Não existe hierarquia entre a Constituição originária de 1988 e todas as emendas à Constituição que entraram na Constituição de 88, gente. Não tem nenhuma hierarquia entre elas. E também não tem hierarquia entre essa Constituição originária de 88 e as normas de um tratado internacional que entre com força equivalente às emendas constitucionais. Não existe hierarquia jurídica entre as normas constitucionais. A gente falou isso 500 milhões de vezes. A letra B, os tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro pelo rito comum, um turno e maioria simples, eles possuem força, eu troquei as palavras aqui, eles possuem força infraconstitucional, porém supralegal. Está acima das leis, mas abaixo da Constituição. E eu inverti as palavras. Eu botei supraconstitucional, porém infralegal. Tem nada a ver, né? Pela própria etimologia das palavras aqui, você considerava errado. Letra D. As resoluções das casas do Congresso são hierarquicamente inferiores às leis complementares federais. Errado, gente, tá? Resolução, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo, medida provisória, lei delegada, tem a mesmo patamar de hierarquia jurídica, a gente comentou isso já inúmeras vezes. E as leis ordinárias federais são hierarquicamente superiores às leis ordinárias do DF. Não diga isso. Não diga que tem hierarquia entre lei federal, lei estadual e lei municipal. Falei isso trocentas vezes. O que existe de hierarquia, sem dúvida, é a Constituição Federal. Ela é hierarquicamente superior a qualquer norma do ordenamento jurídico brasileiro. Tá bom? Questão 5. Acerca do ordenamento jurídico do Distrito Federal e à luz da Lei Complementar Distrital número 13, assinale a opção incorreta. Gente, na questão 5, a letra D é a que traz a opção errada, dizendo que os decretos legislativos da Câmara Legislativa são hierarquicamente superiores às resoluções da Câmara Legislativa. Não existe hierarquia entre resolução da Câmara Legislativa, decreto legislativo da Câmara Legislativa, lei ordinária, tá, distrital. Não existe. O que existe de hierarquia, pela letra do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Complementar 13 de 96, e que está na letra B de bola, é que existe hierarquia entre a lei complementar e essas outras normas que eu acabei de citar. Lei ordinária, decreto legislativo e resolução legislativa. Na gradação da ordem jurídica, a lei complementar se situa entre a lei orgânica do DF e a lei ordinária. Então, isto é o que é dito na jurisprudência do Supremo? Não. Isso é o que é dito pelos livros de direito constitucional, livros doutrinários? Não. Só que alguns, porque Manuel Gonçalves Ferreira Filho defende que existe hierarquia, e outros doutrinadores defendem que existe hierarquia. Mas a jurisprudência majoritária e a doutrina majoritária e a jurisprudência do Supremo entendem que não existe hierarquia. Mas se cai a literalidade da Lei Complementar 13 de 96, ou uma questão que dissesse, à luz da legislação que trata do processo legislativo do Distrito Federal, está se referindo à Lei Complementar 13 de 96, existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Marque certo, artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Complementar 13 de 96, em que pese jurisprudência do Supremo, doutrina do direito constitucional, entendeu o contrário, está cobrando a literalidade a realidade normativa do Distrito Federal. Pessoal, o enunciado da questão é que manda em você. Você tem que ler com muito cuidado, não pode ler com displicência enunciado de questão de concurso. Ora bolas, tá certo? E letra E, as normas do ordenamento jurídico distrital são hierarquicamente inferiores às normas da Constituição Federal de 88. Acabei de falar que é. E a letra A lei orgânica e as emendas à lei orgânica são hierarquicamente superiores às leis complementares. São. As leis complementares estão abaixo da lei orgânica e de suas emendas, que são as emendas à lei orgânica e a lei orgânica estão no mesmo patamar do ordenamento jurídico do DF, no topo da pirâmide. E as leis ordinárias distritais são hierarquicamente superiores aos decretos regulamentares expedidos pelo governador do DF. Letra C está correta também, e a incorreta que você tem que marcar é a letra D de dado. A questão 6, gente, tá? Em relação à lei orgânica do DF, à administração pública, mais uma vez, pessoal, não cai para todo mundo a parte de administração pública do Distrito Federal. Se não me engano, os colegas
do meu site, né, meus sócios do meu site ainda não implantaram aquela ferramenta de seria uma letra F. Esta questão não cai no meu concurso. E aí, isso consideraria como se você tivesse acertado. Espero que em breve eles apliquem isso. De novo, gente, eu estou fazendo tudo isso sem custos para vocês e também entendam o meu lado. Eu estou fazendo muitas vezes para muita gente. Tá? Eu estou fazendo para quem é técnico legislativo, cai a parte de administração pública. Consultor legislativo, né, a esmagadora maioria dos cargos, cai a parte de administração pública da lei orgânica. Então eu vou botar nos meus simulados. Agora, não, como é que se diz? Isso não cai na sua prova, chute qualquer letra, tá certo? E aí você depois não se preocupe com o ranking, porque aquele simulado não é especificamente da sua carreira, tá certo? É para tentar ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Essa é a tentativa que a gente está querendo fazer com esses simulados. E aí, a letra B de bola é a alternativa que não corresponde à lei orgânica. A administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios a qualquer interessado, no prazo máximo de 60 dias, está errado. Lá na literalidade do artigo 22, inciso 2 da lei orgânica, é 30 dias, tá? Sob pena de responsabilidade da autoridade que negar ou retardar a expedição, tá certo? O resto, letra A, letra C, letra D, letra E, estão no artigo 22 da lei orgânica do DF, gente. Literalidade da lei orgânica. Léo, essa letra C aqui, ela, se não me engano, foi a emenda à lei orgânica número 68 de 2013, que diz assim, que foi introduzida no artigo 22 por essa emenda à lei orgânica de 2013, ela diz assim: os poderes do Distrito Federal mandarão publicar mensalmente nos sites da internet demonstrativo de todas as despesas realizadas por todos os seus órgãos, de forma clara e compreensível ao cidadão, com a discriminação do beneficiário, do valor e da finalidade. Tem um outro parágrafo, gente, do artigo 22 que diz assim: as despesas de publicidade serão publicadas trimestralmente, mas todas as despesas, inclusive as de publicidade, têm que ser publicadas mensalmente. Como é que eu, macaco velho de concurso, que não eu não me estresso com isso, eu já tenho tanta coisa para me estressar na minha vida, eu não vou me estressar com dois dispositivos da lei orgânica que são incompatíveis entre si. Caiu um, eu marco certo. Caiu o outro, eu marco certo. Mas eu acho que implicitamente, Léo, isso aqui foi revogado. Isso aqui, olha, mensalmente tem que publicar. Agora, trimestralmente, você pode publicar especificamente o da propaganda? Pode. E aí, gente, caiu um, eu marco certo. Caiu o outro, eu marco certo. E eu vou para a prova feito um bicho. Eu vou para a prova com gosto de sangue na boca, ó. Como se eu tivesse tomado uma porrada aqui, meus dentes tivessem meio mole, e eu estaria, miséria, então vamos pro pau agora. E aí você vai travado, trincado, chegando na prova querendo jantar, comer aquilo ali com farinha, e dizer, eu vou passar nessa desgreba. Aí o que é que acontece? Teve um dispositivo, é letra da Constituição, letra da lei orgânica, letra do regimento. Tem uma literalidade que respalda isso aqui. Não foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente esse dispositivo da lei orgânica não foi declarado inconstitucional. Certinho, certinho, eu quero é passar, eu quero ver meu nome ali dentro das vagas. E não ficar, mas espera aí, isso aqui é incompatível com aquilo. Gente, o examinador não vai te colocar uma questão interessante, inteligente, capciosa. Ele não pode fazer isso porque se houver duas possibilidades de resposta, isso é subjetividade, gente. Concurso é objetividade, é não ficar viajando na maionese. É realmente entender, imaginar a situação que está sendo descrita e memorizar a maior quantidade de aspectos que estão sendo colocados ali no item, tá? Que são aspectos da pura legalidade da lei. E aí, entender, tentar imaginar uma situação concreta e entender, entendi porquê disso aqui, não entendi muito, mas vou tentar imaginar uma situação como essa aqui. Para na hora da prova não ter titubeio, tá certo? E a letra E é tudo dentro do que diz o artigo 22. A questão 7, pessoal, ela vai dizer que Heloísa peticiona, uma cidadã, peticiona a administração pública para obter certidão de um parecer emitido pelo Poder Público Distrital. Assinale a opção que corresponde à normatividade da lei orgânica. Eu
fiz questão de botar uma questão 6 com o artigo 22 e uma questão 7 com o artigo 23, inciso 2, que vai dizer que é 10 dias úteis. E, de novo, gente, existe uma superposição, que eu expliquei na videoaula, entre o artigo 22, inciso 2, e o artigo 23, inciso 2. Mas acontece que lá na questão 6, e se você for olhar a literalidade do 22, inciso 2, ele vai dizer certidão ou cópia autenticada de ato, contrato e convênio. O artigo 23, inciso 2, ele vai falar em alguns desses mesmos termos, mas ele é o único que diz parecer. Você vai pedir cópia de um parecer. E aí, salvo qualquer questão de sigilo, você vai ter o direito a que isso seja fornecido, e isso vai ser fornecido no prazo de 10 dias úteis. Léo, e naqueles aspectos que estão tanto no artigo 22, inciso 2, ou no artigo 23, inciso 2, eu memorizaria as duas literalidades e memorizaria 30 dias e 10 dias úteis. E vamos para o pau. Se cai 20 dias, se cai 40 dias, se cai 60 dias, eu estou tranquilo que não vai estar nem de acordo com uma nem com outra. Mas o examinador não deve cobrar um pelo outro. Pegar a literalidade de um e botar o prazo do outro. 10 dias úteis no lugar dos 30 dias. O examinador não é tão escroto. É a palavra mais light que eu imagino aqui agora para dizer sobre ele. Ele não é tão escroto assim, gente. Ele tem muita coisa para cobrar, não vai cobrar isso aí. Ficar cobrando um pelo outro. Ele vai trazer outros erros para você identificar. Isso aqui não é o que diz a lei orgânica do DF. Então, estude com muito afinco o 22, inciso 2, e o 23, inciso 2 da lei orgânica, para você não atrapalhar, porque eles têm realmente interseções. E aí é um ou outro. Tá certo? E, de novo, a única alternativa que corresponde à normatividade da lei orgânica, por essa questão 7, é a letra A, tem que fornecer em 10 dias úteis. A letra B e a letra D estão erradas, porque pode ser tanto na defesa de direitos individuais, quanto na defesa de direitos coletivos, é o 23, inciso 2. Não tem que pagar taxa ou emolumento, é gratuito, a letra C está errada, e a letra E está errada, porque o indivíduo que nega, o servidor que nega ou retarda a certidão, incorre em pena de responsabilidade, salvo em caso de comprovada impossibilidade de seu fornecimento. De novo, a letra do artigo 23, inciso 2, foi cobrada de maneira equivocada aqui na letra E. A letra A é a questão correta. Questão 8, pessoal. Assinale a opção errada em relação ao regime jurídico dos servidores públicos. Eu cobrei aqui o artigo 39. Aqui é a nata do artigo 39 da lei orgânica. E aí, assinale a opção errada, tá? Artigo 33, perdão. Artigo 33, é óbvio que eu tenho a minha colinha aqui. E aí, eu fui falar na Constituição Federal é o artigo 39. E aí, na lei orgânica, o respectivo do artigo 39 da Constituição Federal é o artigo 33 da lei orgânica. E a única alternativa errada, gente, é a letra A. O Distrito Federal instituirá um regime jurídico único, o RJU, que é a Lei Complementar 840, né, para os servidores da administração pública direta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Como é que é RJU, né, gente? O regime jurídico dos servidores públicos efetivos e comissionados pode ser estendido para empregados públicos, que é CLT, tá? O artigo 33 da lei orgânica vai dizer, para o pessoal das empresas públicas, sociedade de economia mista ou fundações de direito privado, né, do Distrito Federal, mas na forma de pessoa jurídica de direito privado, o que você vai ter é planos de carreira. Você vai ter planos de carreira, mas dentro de uma realidade de CLT. Leia o artigo 33 da lei orgânica que você vai entender. Agora, RJU para empregado público é que não cola, tá certo? Pela literalidade do artigo 33 da lei orgânica. A questão 9, assinale a opção que corresponde a uma atribuição das comissões permanentes da Câmara Legislativa que não seja concorrente com a iniciativa individual de deputado distrital. Essa foi uma questão, para mim, foi a questão mais escrota que eu fiz desse 25º simulado. É o artigo 56 do Regimento Interno, tá? Que diz que traz as competências das comissões da CLDF, mas que lá num parágrafo único ele diz assim: as iniciativas tais e tais não impedem a iniciativa concorrente do deputado. E aí
você tem que entender que tem algumas iniciativas, tem algumas competências da comissão que o deputado não pode sozinho pedir, e tem outras que o deputado pode sozinho pedir, como a comissão permanente, né, também pode ter a sua, né, ter aquela competência. Então, a alternativa é a letra B, realizar com o auxílio do Tribunal de Contas perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil e financeira. Não pode o deputado sozinho requisitar a realização de uma, ou ele realizar, né, com o auxílio do Tribunal de Contas, perícias, ou então ele requisitar perícias ao Tribunal de Contas do DF. Isto é algo que está no artigo 71, inciso 4 da Constituição Federal, isso está no artigo 56 do Regimento Interno, e pela literalidade do artigo 56, isso depende de uma deliberação da comissão, é uma proposta de que isso aconteça, tá? E aí a comissão vota e ela decide por fazer essa auditoria. Não é o deputado sozinho que faz isso. E aí, realizar com auxílio do Tribunal de Contas, isso não pode ser feito individualmente pelo deputado. O resto pode, pela letra do artigo 56, principalmente o parágrafo único do Regimento Interno. E a questão 10 é, Diva, minha querida diva do Legislativo, né? Uma das pessoas que a gente sempre fala muito aí, gente, pelo Instagram, tá certo? Obviamente, no Instagram, no Facebook, a gente sempre troca, né, algumas ideias e vocês fazem algumas perguntas, e é claro que eu torço por todos vocês, torço pelo sucesso de todos vocês, fiz todo esse esforço para, e volto a dizer, gente, toda hora, tá? Segunda-feira agora, eu estive lá no CEFO, que é o centro de treinamento lá da Câmara dos Deputados, aí entrei numa sala para perguntar uma coisa, aí o cara chegou e falou, porra, Léo, eu fui seu aluno, velho, lá, né, um tempo atrás, cara, foi muito importante, suas aulas foram muito importantes, teve uma das questões que você colocou em fala, que foi exatamente a minha questão subjetiva, porra, obrigado pra caramba, deu certo, graças a Deus, tô com minha família agora de boa, a nossa renda familiar tá massa, nasceu nosso filhinho pequeno, porra, velho, sabe, o cara, porra, obrigado pra caramba, velho. Cara, isso aquece o coração, pessoal, porque eu estou aqui para complementar minha renda, mas eu estou aqui por uma missão de vida, porque eu já estou há 18 anos nesse negócio, gente, de ensinar para concurso, e já estou querendo fazer, né, seguir minha carreira, fazer uma segunda graduação de filosofia ou de ciência política, vou seguir minha vida, e vou tentar deixar alguma coisa aqui na internet para vocês, mas vocês se virem aí. Agora, saber que eu ajudei a vida de algumas pessoas, isso para mim não tem preço, pessoal. E hoje, eu estava na van, lá da Câmara dos Deputados, também veio uma pessoa e falou, pô, Léo, eu estudei com você há um tempo, pô, legal, suas aulas foram massa, tal, ainda estou estudando, mas, poxa, acabei que não engatei em nenhum momento, assim, a Vera, um estudo mais punk, mas, pô, beleza, estamos aí esperando a Câmara dos Deputados sair, ou quem sabe o Senado Federal, né? Poxa, e aí estava querendo saber da Câmara Legislativa. Isso aí, para mim, não tem preço, pessoal. Tá certo? E, diva do Legislativo, eu estou torcendo por você, meu amor. Tá certo? Boa sorte, como para todos vocês, tá, que nos acompanham lá nas redes sociais. Estudem bastante e agradeço a confiança em confiar no meu trabalho para que eu ajude a aprovação e a preparação de vocês. Diva, você não passou no concurso da Câmara Legislativa, você passou para deputada distrital, meu bem. Olha que beleza. Consulta você, que não é você, diva é a deputada, consulta você, os outros colegas que vão, né, trabalhar para a nossa querida diva do Legislativo, mas você é um competente aqui no sentido de porreta, né, virado na zorra, servidor efetivo, miseravão, da Câmara Legislativa, ou miseravona, acerca das características de uma subcomissão da Câmara Legislativa. A subcomissão da Câmara Legislativa não tem importância nenhuma prática, mas tem concursos da Câmara dos Deputados que essa zorra dessa subcomissão cai. Será que o examinador da FCC, porque é uma coisinha curiosa, olha, subcomissão, que interessante. Na prática, na Câmara Legislativa é muito difícil, mas tem aí pode cair na prova, porque está no regimento, o artigo 57 do regimento.
Assinale, então, a alternativa que corresponde ao que você falou e que se harmoniza com a normatividade do regimento interno, porque você estudou aqui na porra do site do site do Léo Van Roth, e você estudou bastante para esse concurso e agora está com alguns colegas que já são até deputado distrital. Pronto. É a letra D, gente. Nenhuma comissão contará com mais de 3 subcomissões em funcionamento simultâneo. É a letra D. Agora, a letra E. A subcomissão vota o parecer? Não, ela apresenta um relatório que vai ser submetido ao plenário da comissão. Um relatório, gente, que não é bem um parecer, no sentido de aprova ou rejeita a matéria. É um relatório no sentido, olha, investigamos um tema, olha, esse tema leva a um projeto de lei. Então, é possível que você tenha um relatório que vai ser apreciado pelo plenário da comissão. Ótimo. A letra C, o plenário da comissão designa 5 membros para cada subcomissão. Não, são 3 membros. Poderão, porque se a comissão tem 5 membros e a subcomissão tiver 5 membros, aí lascou, velho. Todo mundo na subcomissão. Aí não vai, né? São 3 membros da subcomissão. Poderão compor as subcomissões quaisquer deputados, sejam eles membros ou não da respectiva comissão. Não, tem que ser membro da respectiva comissão. E as subcomissões serão criadas mediante proposta da maioria absoluta dos deputados distritais. Não, é mediante proposta de qualquer dos membros da comissão. Tá bom? Leia o artigo 57 que você vai entender. Um abraço e até o nosso próximo simulado. Tchau. Porra,